Graça e paz a todos. Vamos para mais uma aula da EBD. Desde já eu quero pedir perdão a todos. Eu estou falando de máscara, porque nós compartilhamos de equipamento de som. Essa semana eu tive que sair para trabalhar. Então a gente está tentando, na medida do possível, manter distância. A gente não consegue, mas pelo menos da aparelhagem que a gente compartilha. Então, eu gostaria de convidar todos que peguem as suas Bíblias, peguem as suas versões, todas as versões que vocês puderem, que nessa aula nós vamos estudar um pouquinho, nós vamos ler um pouco mais a Bíblia, tá bom? O tema da aula 10, é ajudando no crescimento da minha comunidade. Então, vamos começar já abrindo as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 6, que diz assim: algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. A palavra de Deus continuava a se espalhar, e em Jerusalém o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. E notem que deixei algumas notas amarelas e eu gostaria de discutir um pouquinho cada um desses versículos aqui sobre o capítulo 6 de Atos, que trata da escolha dos 7. Então, a primeira coisa que eu vejo é que os judeus, eles eram nativos da Palestina e falavam principalmente o aramaico. Mas os judeus que tinham vivido fora da Palestina, eles falavam grego e, às vezes, o aramaico. Então, muitos desses judeus da diáspora, então, para os meninos que não tiveram essa aula ainda, até de história na escola, que a gente aprende sobre a diáspora é dispersão, significa dispersão, deslocamento, e nesse caso aqui, a migração forçada dos judeus. E o que acontece? A diáspora, ela envolve mudanças culturais, porque eles, a partir do momento que eles saíram de Jerusalém, eles experimentaram novos costumes. Então, alguns desses judeus, quando eles voltaram para Jerusalém, eles se convertiam. E com isso, tinha o choque cultural, que eles se misturaram com outras culturas. Nisso, surgiu uma discórdia entre os cristãos que falavam grego, que eram os helenitas, e os que falavam aramaico, que eram os hebreus, porque parecia que tinha um favoritismo para os hebreus na distribuição de alimento para as viúvas, lembrando que elas não tinham nenhum meio de sustento. Então, essa observação que nós falamos aqui, que tinha os helenitas e os hebreus, vocês podem voltar, quem guardou essa aula, sobre o estudo que nós fizemos do livro de Atos, se eu não me engano, o livro de Coríntios também. A segunda coisa que a gente nota nessa passagem bíblica é que os 12 apóstolos, eles reuniram toda a igreja e expuseram a necessidade de cuidar dos pobres, e que isso estava tomando muita parte do ministério deles, ou seja, eles estavam gastando todo o tempo em ações sociais, negligenciando às vezes o ministério da palavra, da oração e do ensino. Terceira coisa, eles recomendaram que a arrecadação e a distribuição da cesta básica, digamos assim, fosse feita pelos 7 homens cheios do Espírito Santo, que tinham uma reputação boa, e assim os apóstolos ficaram livres para se dedicarem à oração, à pregação e ao ensino da palavra. Depois nós vemos que Estevão era um que estava entre os 7, né? E todos, interessante que todos esses 7, eles tinham um nome grego.
A igreja foi quem escolheu esses 7 homens, mas os apóstolos aprovaram a seleção e enganjaram o serviço. Então, os 7 foram ordenados pela imposição de mãos pelos apóstolos, como era costume desde o Velho Testamento. Então, eu vou deixar algumas referências aqui para vocês lerem depois. Nós temos a passagem de Gênesis, capítulo 48, versículo 13, Levíticos, capítulo 1, verso 4, e Números, capítulo 27, versículo 23. E esse costume de imposição de mãos no Velho Testamento, a gente nota que foi também adotado pela igreja primitiva na ordenação de líderes. Então, esses foram os 7 primeiros oficiais da igreja, além dos apóstolos. Então, a solução, o resultado desse é que esse problema aumentou tanto a resolução desse problema, aumentou tanto a eficácia do testemunho cristão que até mesmo os sacerdotes passaram a crer. Vamos lá, mais uma passagem, Mateus 4, 22. 4, 18 ao 22. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse: "Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente." Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Outra referência, Atos capítulo 18, versículo 3 diz assim: "E acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isso é, fazer barracas." Também em 1 Coríntios 9, 6. "Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos que trabalhar para nos sustentar?" Palavras do apóstolo Paulo. Então veja bem, a primeira passagem de Mateus fala sobre o convite de Jesus a Pedro e André para abandonarem tudo e segui-lo. Eles estavam trabalhando e, mediante o convite de Jesus, eles decidiram deixar o pai e o barco para segui-lo. A pergunta que surge é a seguinte: quem financiou a decisão desses 2 homens? Das outras 2 passagens, nós vimos que o apóstolo Paulo se ocupando de uma atividade profissional para o seu sustento, né? E veremos mais para frente que Paulo optou para não receber salário das igrejas. Então, atualmente, a gente enfrenta as mesmas situações envolvendo pessoas e ministério. A pergunta é: quem financia, né, esses obreiros que são chamados para servir a igreja? Então, vamos ver os desafios da igreja atual. Vamos ver a estrutura e o modelo empresarial. Voltando um pouquinho, acho que eu já passei o versículo, nós temos alguns exemplos, né? Então, nós temos, primeiro, os assalariados pela igreja que se dedicam às atividades eclesiais em período integral. Nós estamos vendo aí um exemplo atual, né, nos dias de hoje. O problema nesse caso aqui é a profissionalização do ministério, que impede que a vocação seja exercida plenamente, visto que a pessoa vai se sujeitar a algumas regras de denominação. A gente está falando aqui de algumas igrejas que funcionam como num modelo de franquia. Então, ela já tem um modelo específico que ela precisa seguir. Então, isso de alguma forma, às vezes, impede que o ministro ele exerça o chamado dele. E tem os que se dedicam integralmente ao ministério sem nenhum vínculo empregatício, como a igreja. Então, a sua fonte de recursos, ela vem de ofertas, de doações, de venda de materiais, dessa forma.
Então, as pessoas que decidem viver desse modo, elas enfrentam muitas resistências e possivelmente até a falta de recursos. Isso pode gerar crises pessoais e familiares até. E tem os com dupla vocação profissional, que se dedicam parcialmente ao ministério e parcialmente à sua profissão. O problema disso é o estresse e a falta de tempo para as outras áreas, principalmente familiar. E se não houver um equilíbrio, né, corre-se o risco de não atender bem nenhuma das áreas. Então, o Ministério Independência com Cristo, ele entende que, se possível, o ideal seria que pastores pudessem se dedicar integralmente à igreja, desde que ela tenha condição para mantê-los. Isso não quer dizer que a igreja desaprova as outras modalidades. O próprio apóstolo Paulo, ele era bivocacionado. Então, durante um período, logo que ele chegou a Corinto, como nós lemos em Atos 18, 1, 5, mas com o tempo ele se viu obrigado a servir integralmente no ministério. Então vamos ver o que diz Atos 18, 1, 5. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província de Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-lo e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus era o Messias. Então, com o passar dos anos, muitas igrejas crescem, desenvolvem estruturas no modelo empresarial. Então, isso requer mais pessoas em tempo disponível. Então, o líder ele vai precisar se dedicar um tempo maior para cumprir suas obrigações, de modo que muitos acabam optando pelo ministério integral. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo depois de um determinado período que ele foi se dedicar integralmente ao ministério. Um dos problemas por quem se dedica integralmente ao ministério envolve principalmente as finanças e, às vezes, o despreparo para o ministério eclesiástico, uma vez que nós entendemos que se o ministro ele vai se integrar integralmente, ele precisa ministrar treinamentos, cursos, palestras, preparar outros líderes também depois dele. Então, é muito comum a gente se deparar com pessoas, às vezes, desqualificadas no ponto de vista teológico e profissional, ocupando posições de liderança. E isso gera grande despesa à igreja e, na maioria das vezes, os resultados esperados ficam abaixo das expectativas. Ou seja, não investe no estudo teológico ou em outra formação para poder capacitar outros líderes. Então, como a gente já estudou anteriormente, a missão de pregar o evangelho e discipular é para todos os cristãos. E isso inclui líderes e membros. Portanto, quando uma igreja decide remunerar um líder ou um pastor, significa que tal pessoa deverá fazer mais do que os demais cristãos. Então, a igreja não deve contratar um pastor ou um líder para pregar o evangelho e discipular simplesmente. Essa função é de todos. O líder remunerado, ele tem que oferecer algo mais e desenvolver programas, treinamentos e ações que vão trazer resultados e crescimento para a igreja. Então, quando Jesus comissionou os 12, eles deveriam expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves, de acordo com Mateus 5,16. A gratuidade do evangelho, no verso 8, vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Eles não deveriam cobrar das pessoas por falar-lhes as boas novas. Segundo, o desapego aos bens materiais no verso 9 e na primeira parte do versículo 10. Não levem guardados na cinta nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nessa viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar. Eles não deveriam demonstrar ou esbanjar riquezas, pois o reino de Deus não vem com aparência visível, conforme Lucas 17, 20. Terceiro,
O direito do trabalhador. No verso 10, na parte B do versículo, e 11, veja também Lucas, capítulo 10, verso 7 e 8, diz assim: pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Aqui não se trata de ostentar riquezas, mas do direito pelo trabalho integral realizado pelos discípulos. E quarta coisa que Jesus advertiu também foi com relação à rejeição da palavra. Lá no versículo 14, e ainda também Lucas, capítulo 10, verso 10 a 11, Jesus disse assim: e se alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída sacudam o pó das sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Agora eu pergunto a vocês, qual o tempo que você devemos nos dedicar à igreja? Tempo com Deus. Na minha opinião, o tempo que você deve dedicar para Deus está diretamente relacionado com seu tempo dedicado com Deus. Como assim? Tempo com Deus está relacionado com a sua comunhão, a sua oração, a leitura da palavra, um relacionamento verdadeiro com Deus. Isso não é apenas um hábito, mas faz parte da sua vida cristã, a vida que agrada a Deus. Então, quando chegar o tempo para Deus, que me remete a serviço, não haverá necessidade de você estipular um tempo, porque o Mestre, ele vai moldar a sua vida, o Mestre vai dizer o que você tem que fazer. Pois não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo é o melhor exemplo, pois o seu tempo para Deus se tornou uma vida para Deus. É essa a diferença. Quando passamos tempo com Deus, sabemos para que o nosso tempo deve ser gasto. Então a sua vida, as suas horas, os seus minutos, segundos e milésimos serão gastos, tudo para a obra de Deus. Até porque um dia nós iremos prestar conta de cada um deles. Então, quanto tempo devemos dedicar para a igreja? Tem uma frase do Spurgeon que eu gosto muito, e eu acho que ela é muito propícia para essa resposta. Cristãos temporários não são cristãos. Quem quer tirar férias desse serviço divino nunca entrou nele. Então, você deve gastar a sua vida em prol da obra daquele que te chamou. E essa é a reflexão que eu levo para a minha vida. A ADI foi estabelecida por um propósito de Deus. E como um membro que ama a sua igreja, eu, Eduarda, não possuo um tempo determinado. Um tempo que eu falo, todo dia eu gasto 2 horas para fazer coisas da igreja. Não, porque em todo o meu tempo, no decorrer do meu dia, eu sempre estou buscando fazer coisas para a igreja. Eu estou sempre querendo investir o meu tempo, os meus dons e meus talentos para servir ao Senhor. Por isso que eu não me conformo de sempre estar fazendo as mesmas coisas. Eu sempre busco fazer coisas novas, busco me colocar na brecha, porque essa é a maneira que Deus mostrou para mim que eu tenho que servir. Se tem coisa para fazer, eu vou lá e faço, independente da coisa que seja, porque eu não venho buscar méritos, eu venho buscar servir. E naquele dia, quando o Senhor me chamar, eu vou estar feliz porque eu sei que eu fiz a minha parte. Oi, eu vou falar sobre tempo para Deus e mais especificamente sobre as atividades que a gente tem dentro da igreja. Bom, primeiro eu quero começar falando sobre nossa vida escolar. Quando a gente está na escola, ou faculdade, ou qualquer coisa do tipo, um curso, a gente tem sempre que se dedicar e dar o nosso melhor, né? Então, por exemplo, a gente não deixa para estudar para a prova no dia da prova, quase nunca, na verdade, e a gente também não deixa para fazer um trabalho em cima da hora, ou pelo menos não deveria deixar.
Isso serve também para nossa vida dentro da igreja. Sempre que a gente faz um trabalho da escola correndo, um trabalho da faculdade, às vezes ele não sai como a gente esperava que ele fosse sair, sabe? Tipo, às vezes a gente não dá o nosso melhor, a gente faz correndo porque a gente só quer entregar dentro do prazo. Ou a gente só quer pelo menos tirar nota azul, ficar dentro da média, e é isso. E quando a gente se dedica mais, quando a gente tá mais preparado para aquilo, a gente acaba tirando uma nota muito melhor e a gente acaba mais satisfeito. E isso também serve para as atividades da igreja, como por exemplo, orquestra, coral, grupos de louvor. A gente tem que se dedicar e dar o nosso melhor. Às vezes, o que a gente ensaia na igreja não é o suficiente. Às vezes a gente precisa ensaiar em casa, a gente precisa estudar em casa, porque a gente tem que dar o nosso melhor pra Deus, sabe? Se a gente quer dar o nosso melhor pra gente mesmo, tirando notas boas na escola, essas coisas assim, a gente tem que dar o nosso melhor pra Deus também. Então, isso também ocorre quando a gente, por exemplo, a gente tem a palavra, a gente vai lá no culto de testemunha na quarta-feira e a gente tem a oportunidade de falar. É muito importante que a gente sempre esteja preparado. Com a nossa leitura diária. Por exemplo, uma pessoa que não lê a Bíblia, não ora, não jejua, se ela subir lá em cima, ela não vai estar tão preparada para falar quanto uma pessoa que sempre está lendo a Bíblia, uma pessoa que sempre está estudando, sempre está na presença de Deus, sempre está dando o seu melhor, sabe? E é isso. Isso também serve, inclusive, para as atividades que a gente tem na igreja, tipo assim, EBF, essas coisas. Porque se a gente só chegar lá no dia, decorar e pronto, a festa não vai fluir. Porque, na verdade, é muito mais que uma festa, né? Quando a gente tá fazendo isso, a gente tá fazendo isso como meios evangelísticos para alcançar outras almas, inclusive crianças. Então, se a gente não estuda a palavra antes que vai ser falado, não vai adiantar de nada, né? E é isso, gente. Quero muito ver vocês logo. Oi, gente, tudo bem? Dedicar tempo à igreja. Na minha opinião, para a gente dedicar tempo à igreja, a gente tem que não só se importar com o estado físico da igreja, não só se importar se os bancos estão limpos, estão alinhados ou se precisa de alguma coisa de manutenção. Para mim, dedicar tempo à igreja é quando você percebe que, por exemplo, gravar esse vídeo é dedicar um tempo à igreja, dedicar um tempo a outras pessoas que estão se reunindo para, com o mesmo propósito, adorar o mesmo Deus que você. Dedicar tempo à igreja, na minha opinião, é quando alguém está testemunhando e você percebe que aquilo foi um milagre na vida dela. Quando você está ali presente, não só de corpo, mas de alma e prestando atenção no que ela está dizendo. E entendendo que a bênção na vida do teu irmão também é bênção na sua vida. Para mim, estar presente, estar dedicando tempo à igreja é isso. Servindo a Deus também com os nossos dons e talentos. Como, por exemplo, eu que ajudo a igreja através da filmagem, ou até mesmo ligando a luz, abrindo as cortinas e também ligando o som em alguns ensaios, como no grupo de quarto. Além também de dar aula de música e também participar da orquestra, tocando violino. O tempo que a gente precisa dedicar para a obra de Deus. Como cristão, a gente cumpre um tempo determinado, a gente dedica um tempo do nosso dia, da nossa semana, para falar com Deus, para se aproximar dele. Então a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente vai nos cultos para ter a comunhão com os irmãos. Só que não é só isso que a gente precisa dedicar, não é só esse tempo. A gente precisa dedicar todo o tempo ao Senhor. Porque, na verdade, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Então, muitas vezes, a gente está no trabalho, a gente está na escola, e Deus dá uma oportunidade da gente ser igreja, da gente falar do amor de Deus, da gente ser discípulo. E a gente ignora isso e a gente finge, só porque eu não tô na igreja eu não vou falar de Jesus, só porque eu não tô na igreja eu não vou louvar. E não tem que ser assim, sabe? A gente tem que mostrar que a gente é discípulo, que a gente é seguidor de Jesus, que a gente tem o caráter de Jesus em todo momento. Então, se a gente tem uma oportunidade de ter um ato de compaixão, de mostrar empatia, de mostrar o amor de Deus, a gente não precisa necessariamente falar,
mas só mostrar com as nossas atitudes, a gente já mostra que a gente tá sendo igreja, que a gente tá dedicando o nosso tempo para Deus a qualquer momento. Porque tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente precisa fazer como se fosse para Deus. Então, no final das contas, a gente vai dedicar todo o nosso tempo para Ele. E Deus não quer que a gente dedique um momento da semana. Deus não quer que a gente dedique um momento do nosso dia. Deus quer que a gente dedique toda a nossa vida para Ele. Então todas as coisas que a gente for fazer, tem que ser para o Senhor. E é a partir dessa vida diária com Deus, desse tempo com Deus, que a gente vai pegando amor e paixão pela obra do Senhor. E quando a gente tem um chamado, a gente nunca começa sempre de cima. A gente sempre começa fazendo e servindo nas pequenas coisas, como limpar a igreja, ajudar a arrumar os bancos, porque o líder, ele também é um servo. E no meu caso, eu tenho um sonho muito grande de fazer missões. E na ADI eu aprendi exatamente isso, que antes de eu querer sair e fazer missões e trazer o evangelho para muitas pessoas, eu preciso começar com a minha comunidade, com o lugar onde eu tô. Então, eu busco sempre estar evangelizando as pessoas que estão aqui perto e também estar disposta a ajudar em qualquer evento e em qualquer coisa que tem na igreja em prol de trazer mais pessoas para a ADI. Então, esse é o modo que eu tenho gasto todo o meu tempo para nossa igreja. Tentando trazer as pessoas e evangelizando o máximo que eu consigo e também servindo no nosso ministério de uma maneira humilde, de uma maneira simples, mas que com certeza vai me ensinar muito daqui pra frente, porque eu sou muito grata a ADI de estar me dando a oportunidade de poder servir, sabe? De poder aprender cada dia mais. Deus abençoe pela participação da classe Filhos de Gade. Mais um tópico da nossa aula, dando continuidade, como será que eram mantidos os primeiros líderes da igreja? Vamos começar pelo ministério de Jesus. As ofertas elas vinham principalmente das senhoras ricas, como a gente lê em Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 3, que diz assim: algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram elas Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. O sistema de contribuição, ele era organizado e tinha um tesoureiro, conforme João 13, 29, na NTLH, que diz assim: como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Então, mostra que o sistema já funcionava com um tesoureiro. Então, nessa época, já haviam pessoas movidas de más intenções também, que usavam o dinheiro para outras finalidades. Em João 12:6, Judas disse isso não porque estivesse com pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então, esse era o sistema, de como os primeiros líderes da igreja primitiva eram mantidos. No livro de Atos, capítulo 2, 45, diz assim a palavra de Deus: vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Notem que assim, eles não vendiam a própria casa, fala assim, vendiam as suas propriedades e outras coisas. Então, dá a entender, conforme outras passagens que a gente lê, que eles tinham mais de uma propriedade. No início, os apóstolos se encarregavam de receber as ofertas, mas com o crescimento da igreja, essa função passou a ser delegada a outras pessoas, conforme Atos, capítulo 6, versículo 2 e 3, que diz: então,
os 12 apóstolos reuniam todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Agora nós chegamos aqui numa historinha que vocês devem ter ouvido, que é de Ananias e Safira. Nós temos a historinha de um casal que mentiu ao ofertar, com consequência da mentira, ambos morreram, né? Então, esse ato mostra a relevância da oferta como instrumento de adoração ao Senhor. No verso 4 e 5 fala assim, ó: antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então, esse relato, ele marcou profundamente a igreja primitiva. Então, note que o capítulo 5, ele é continuidade do final do que nós vemos lá no capítulo 4. Lá no versículo 36, descreve que José é um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Né? No versículo 37, diz que ele vendeu uma propriedade e trouxe o dinheiro e colocou nos pés dos apóstolos. Aí continua no capítulo 5, né? Entretanto, certo homem chamado Ananias, né? E complementa o texto que nós acabamos de ler. Então, a questão, os dois fizeram isso, né? Então, tanto Barnabé como Ananias e Safira, os dois venderam propriedade, os dois ofertaram. Qual que é a diferença, né? A questão era a motivação deles. Então, a motivação era o X da questão. Eles foram movidos pelo Espírito Santo, Ananias e Safira, ou eles queriam mostrar que eles podiam fazer como Barnabé, movidos por um sentimento de inveja. Então, depois de serem repreendidos e desmascarados por Pedro, né, parece que o casal teve um infarto fulminante, sei lá qual foi a causa morte, né? O que fala que eles tiveram a morte instantânea ali nos pés dos apóstolos, porque eles mentiram para o Espírito Santo. Notem que no Velho Testamento, lá no início do período da lei, na ocasião da inauguração do tabernáculo lá no deserto, aconteceu algo muito parecido, quando 2 homens levitas, chamados Nadab e Abiú, também morreram porque ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Então, essas pessoas, elas morreram para mostrar que hoje, nos dias atuais, as pessoas que mentem para o Espírito Santo, elas não morrem fisicamente, porém elas morrem espiritualmente. Interessante aqui, que a gente nota que o nome hebraico de Ananias significa graciosamente dado pelo Senhor. Só que ele não deu ao Senhor com graciosidade. Então, ele mostrou ter um espírito avarento, que amava o dinheiro mais do que as outras coisas. Ele era apegado aos bens materiais, né? E a avareza e a mentira o levaram à morte. Então, a igreja primitiva, ela era uma igreja jovem, né? E ela precisava dar testemunho. E as pessoas que vissem que Deus é santo e que requer santidade ao seu povo, isso era um testemunho que a igreja estava dando. Então, isso me faz refletir que, ao depositar também os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do Senhor, nós temos que fazer isso com os nossos corações quebrantados, porque Deus é um Deus santo. Amém? Então, vamos ver algumas referências do Novo Testamento a respeito de ofertas. Vamos lá, Romanos, vamos abrir nossa Bíblia, Romanos, capítulo 15, versículo 25 ao 28. Eu vou ler com vocês, porque na outra aula a gente colocou referências, aí fico sem saber se vocês, de fato, vocês leram. Então, para garantir, eu vou acompanhar junto com vocês na leitura, tá bom?
Mas agora vou a Jerusalém a serviço do povo de Deus que vive ali, pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Cássia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Caia resolveram fazer isso, mas de fato eles têm a obrigação de atender aqueles necessitados. Os judeus repartiam os seus bens espirituais com os que não são judeus, e por isso os não-judeus devem prestar com seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Depois de eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. Eu acho que a passagem bíblica já fala por si só. Então vamos mais uma referência no Novo Testamento a respeito de dízimos e ofertas. Aqui a gente já não está falando de serviço. Como preparar a sua oferta? Olha, tem um versículo lá em 1 Coríntios que fala como que a gente deve preparar. Como assim preparar essa oferta? Vamos ver o que o apóstolo fala aqui, ó. Agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus na Judéia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Assim, não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Depois que chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolherem para levarem a oferta até Jerusalém. Ou seja, ele nomearia uma pessoa, né? E ele fala para os crentes para prepararem, já separarem algum dinheiro, não para separar tudo o que tinha, mas conforme o que cada um tinha. Se for conveniente que eu também vá, eles farão a viagem então comigo. Mais uma passagem. Aqui tem uns pedidos do apóstolo Paulo. Ele faz ali em 1 Coríntios capítulo 9, que eu acho muito bonita essa passagem aqui. O apóstolo Paulo, em defesa do seu apostolado, ele aborda a questão do salário dos trabalhadores do evangelho que se dedicam integralmente ao serviço da igreja. Embora Paulo tenha rejeitado a ajuda financeira, ele afirma que é justo aos trabalhadores serem remunerados. Isso no verso 7. E ele cita a própria lei para dizer que, assim como o boi que trabalha merece comer, o ministro merece receber um salário digno. E afirma, verso 8 a 11, que o ministro tem o direito de receber o salário pelo serviço prestado à igreja. Verso 1, 11 e 12. E 1 Coríntios, capítulo 9, 11 a 14, diz assim: se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o evangelho de Cristo. Certamente, vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebe os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim, o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o evangelho vivam do trabalho de anunciar o evangelho. Então, nós falamos aqui da preparação, né, de alguns pedidos do apóstolo Paulo. Feito isso, quero lembrar a vocês que, embora agora mais do que nunca nós precisamos ser generosos com a obra do Senhor, né? Nós estamos aqui, nós não sabemos mais do que nunca, né? Algumas vezes nós comentamos assim que nós estamos numa fila que nós não sabemos a senha. Hoje a gente está aqui, a gente não sabe, a gente está vivendo um período muito difícil e que a Igreja de Cristo ela precisa sobreviver, ela precisa se manter, ela precisa honrar com os compromissos. A Igreja do Senhor ela não pode ficar envergonhada, ela não pode atrasar aluguel. Nós temos as despesas ali com a nossa sede social, né, com caseiro, com outras. Então, assim, eu peço que os irmãos, os jovens, de uma forma generosa, de acordo com o que cada um possa, né, ofertar. Quem não puder entregar na igreja, nós temos aí o número da conta, né, conta Itaú
Ou nós temos outra forma também, outras formas. Nós podemos estar levando a maquininha de cartão, né? Entre em contato com a gente, mas não deixe de ser generoso com a obra do Senhor. Eu sei que vocês amam a igreja de vocês, e se assim Deus permitir, né, nós veremos as futuras gerações de vocês colhendo aquilo que vocês estão plantando e semeando na palavra do Senhor. Ok? Deus abençoe, né? E eu conto com vocês para falar da importância de contribuir com dízimos, ofertas, votos, né? E agora é o momento mais do que tudo. Então, eu quero terminar com essa reflexão, né? E que Deus abençoe a todos, Deus abençoe os jovens por essa colaboração e que Deus nos guarde até a próxima aula. Deus abençoe a todos.